Quem é uma pessoa que teve sucesso nos negócios? Isso já teve tanta pesquisa no mundo e a gente vai encontrar várias opções para explicar isso, tá? Eu vou te passar algumas dicas agora. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de e-mail para ME de 81 para 360. Tá? Então, eu vou comentar sobre uma delas, tem várias, né? Então, numa pesquisa onde analisaram comportamentos empreendedores de pessoas do mundo inteiro, perceberam que tinha alguns comportamentos, algumas formas de agir, de pensar que eram mais comuns. E dessas formas, isso foi resumido em cerca de 30 comportamentos que resultaram em um conjunto de 10 características de comportamento empreendedor. Tá? Perfeito. Isso é tipo assim, é o geral. Qual que era o perfil dessas pessoas? Primeiro, que na época da pesquisa, eu acredito que até pelo contexto, a escolaridade dessas pessoas não era muito elevada. Ou seja, então, o que significa isso? Que de maneira geral, empreendedores, tá, de uma maneira mais frequente até então, eram aquelas pessoas que dedicavam muito, mas não eram aquelas pessoas da academia. Você entendeu? Tá? Só que também na época as pessoas não estudavam muito, né? Acredito que hoje ainda continua do mesmo jeito, só que teria mais pessoas com uma sólida formação acadêmica proporcionalmente do que naquela época. Mas uma das coisas que chamava a atenção é o seguinte, que eles não tinham muito tempo de banco de escola, tá? Eles tinham, e talvez seja por conta disso, que a pessoa que não tem muito tempo de banco de escola, que não estudou muito, ela se expõe a situações que alguém que tem um punhado de diploma normalmente não coloca, tá? Eu te falo isso porque, por exemplo, lá no fundo, lá tá mostrando lá aquele punhado de diploma lá, ali tem desde graduação a doutorado. Eu, por exemplo, quando eu tinha que carregar um saco de ração nas costas, eu sentia, tipo assim, tinha alguma coisa na minha cabeça que falava, mas será que eu tenho que fazer isso? Tá? O certo é que eu fazia. Eu fazia porque eu tinha uma outra caminhada que me dizia que isso não denigre ninguém, tá? Mas eu não deixava de pensar nisso. Mas será que eu preciso de fazer isso? Parece que eu estudei tanto, para que fazer isso? Pois bem, mas de certa forma, no meu caso, eu superei porque eu percebi que era necessário, tá? Uma outra coisa que perceberam nessas pessoas também é que elas tinham quebrado às vezes, até 3 vezes ou mais. Quando eu falo quebrar, vou trocar o termo. Elas tinham tido alguns pequenos fracassos. Porque tem pessoas que pegam e tem uns fracassos, eu vou chamar de nocaute técnico, tá? Por exemplo, pegar e ter um sonho grande demais e fazer alguma coisa que é tipo assim, que causa um trauma muito grande, tá? Nesse caso, essas pessoas, elas tinham tido problemas, tá? Elas precisaram aprender e recomeçar, tá? E elas entenderam que o erro que elas tinham, elas entendiam como se fosse um aprendizado, tá? Então aí elas se superavam isso aí. Então veja bem que de certa forma eu estou dizendo para vocês 3 coisas que é de comportamento empreendedor, tá? Que existem alguns comportamentos, tá? E eu vou comentar com vocês cada um deles e com exemplo, tá? Porque eu acho muito importante. As pessoas de maneira geral, elas não tinham estudado muito, mas isso não tem nada a ver. Você pode ter estudado muito ou pouco. O que eu acho que é importante é você ter a humildade de aprender aquilo que não se aprende em faculdade, porque a faculdade não é o local que desenvolve comportamento empreendedor, desenvolve métodos, que nós vamos ver oportunamente, eu estou falando, mas comportamentos normalmente isso, apesar de falar da universidade, porque hoje nós temos muitos professores que desenvolveram comportamento empreendedor, tá? E outra coisa também capaz de superar quando alguma coisa não vai bem, tá? De começar novamente, tá? Então, essas 3 coisas, certo? A capacidade de começar de novo, o fato de não se importar de, por exemplo, às vezes trabalhar demais no início, de trabalhar final de semana, de pegar e fazer algumas coisas que poderia até, de alguma forma, você dizer, mas será que eu preciso de fazer isso? Eu te falo o seguinte, olha, se o seu propósito for grande, isso você nem vai perceber que vai fazer. E tem comportamento que explica isso e que não pode faltar. Tá? Nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre cada um desses comportamentos, tá? Isso é para você crescer e para você, principalmente, eu vou dizer aqui em linguagem a gente fala de atalhar, né? Você acelerar seu processo de crescimento de e-mail para ME. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.